Bom dia, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém. Como está a sua vida hoje? Você já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem proporcionado em sua vida, em nossas vidas? Você já expressou a sua gratidão a Deus pelas muitas misericórdias, pela bondade dEle, por um novo dia, pela noite que passamos na presença do Senhor? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 116 e vamos compartilhar um pouco da oração de gratidão a qual o salmista fez e extrair lições para nossas vidas. Salmo 116, a palavra do Senhor nos fala assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei todos os meus votos na presença do Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Bondoso e eterno Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor. E nós te rogamos, ó Pai querido, que através do teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor ministre a tua palavra em nossas vidas. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, e tens misericórdia da minha vida, pois assim nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amados irmãos, na leitura que fizemos da palavra do Senhor, nós podemos encontrar aqui alguns pontos a qual o salmista expressa aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando no momento. Agora a pergunta é: o que nós temos dado ao Senhor por
todos os seus benefícios para conosco. Porque nós amamos ao Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que amamos o Senhor porque Ele ouve a nossa voz. Porque Ele ouve a nossa súplica quando nós muitas vezes nos encontramos em momentos difíceis de nossas vidas. E quando olhamos para o versículo de número 2, o salmista diz que o Senhor inclinou os seus ouvidos para ele. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. E assim ele começa a fazer o seu relato daquilo que ele estava passando. Fique atento para isso, amados irmãos. Versículo 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. A pergunta é: o que o salmista estava passando para ele relatar isso? A palavra de Deus, ela não dá uma direção exata do que ele estaria passando nesse momento. Mas quando o Espírito Santo de Deus ilumina as nossas mentes, nós podemos perceber que essa tribulação e essa tristeza vem de uma angústia profunda que ele está passando, porque ele chegou à conclusão que laços de mortes o cercaram. A angústia tomou conta da vida dele. E muitas vezes nós encontramos em situações parecidas com essa. Achamos que para nós não há mais saída. Passamos por dificuldades, às vezes, na área financeira em nossas vidas. E quantas vezes nós vemos relatos, ouvimos relatos, e até de experiência própria de sofrer escassez de alimento em nossas vidas, de não ter o dinheiro para comprar o pão de cada dia. E isso vai nos angustiando. E podemos dizer que essa angústia, essa tribulação, essa tristeza vem de uma depressão profunda por aquilo que ele passou. Mas ele reconhece também que se não é o Senhor na vida dele, ele não é nada. O versículo 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Então, quando ele diz no versículo 3 que angústias do inferno se apoderaram dele, que laços o prendiam, era como se ele estivesse à beira da sepultura e as amarras da vida estivessem puxando ele para a morte. Mas ele invoca o nome do Senhor. E ele pede socorro aqui, não para a vida física, mas ele pede socorro a Deus para a sua alma, que é o bem mais precioso que nós temos. É aquilo que devemos entregar dia após dia nas mãos do Senhor. E ter a certeza que esse corpo um dia tem um fim, que a nossa vida tem prazo de validade, mas a nossa alma, ela é eterna. E é nessa eternidade com Deus que precisamos viver. E ele clama ao Senhor e diz: livra-me
a alma, porque compassivo e justo é o Senhor. Versículo 5. O nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele renova as suas misericórdias dEle em nossas vidas a cada manhã. Por isso nós temos mais de que motivos para sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. O Senhor, Ele vela pelos simples, porque Ele achava-se prostrado e Ele o salvou. Na simplicidade de nossas vidas, Deus se agrada. Na sinceridade do nosso coração, quando clamamos a Ele, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E Ele expressa aqui algo que eu acho muito interessante, porque Ele mesmo diz para si mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. O Senhor tem sido generoso para conosco, amados irmãos. Ele tem sido generoso para com cada vida que aqui está presente. Nunca, jamais esqueça de que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Não importa as circunstâncias em que estamos vivendo. Não importa a circunstância em que estejamos passando por dificuldade, seja ela em que área for. Seja na área da saúde, seja na área espiritual. Clame ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor nos livra. Pois livrastes, e aqui vem a resposta, pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aonde nós temos fixado o nosso olhar? São nas coisas desse mundo, ou nós temos olhado para o nosso alvo, que é Cristo Jesus? Por onde tem trilhado os nossos pés? Por onde nós temos caminhado? Será que o caminho a qual nós estamos trilhando está nos conduzindo à vida eterna com Deus? O salmista encontra essa resposta e diz que Deus o livrou, que Deus o salvou. E ele diz: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Em nossas aflições, amados irmãos, nós temos crido no Senhor, nós temos depositado nele toda a nossa confiança, esperança e fé de que Ele pode reverter a nossa situação, de que Ele pode nos pegar do mais profundo abismo e nos erguer e colocarmos novamente de pé, para adorá-lo, para agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O versículo de número 11, ele diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O próprio salmista já disse em outra passagem que o coração do homem é mentiroso e corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Deus conhece todo o nosso ser. Ele conhece os nossos pensamentos. A
palavra do Senhor diz que, lá no Salmo 139, que os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. E que o Senhor já sabia da nossa existência ainda informe. Ou seja, antes de nós sermos formados, Deus já sabia da nossa existência, já sabia do nosso proceder, já sabia do nosso desejo, já sabia daquilo que necessitaríamos, mas também sabia das nossas carências. Ele sabia que precisaria, em um futuro, de um plano eterno. Para todos nós, para toda a humanidade. Plano de salvação. Porque era próxima a queda do homem. E o homem caiu. E o homem pecou. E o homem desagradou a Deus. E Ele teve misericórdia de nós, quando deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por amor de mim, amor de você, por amor do mundo inteiro. Porque lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 12, diante de tudo isso que aconteceu com o salmista, ele ainda chega e diz, reconhecendo em Deus a sua misericórdia, a sua bondade, a sua generosidade, o teu infinito amor, e diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que nós temos dado ao Senhor, pela renovação das misericórdias de Deus todos os dias em nossas vidas, o que nós temos oferecido de bom ao Senhor, por aquilo que Ele tem nos dado. Deus nos deu aquilo que era mais precioso. Ele nos deu o seu Filho. E eu volto a repetir. O amor de Deus, ele foi de uma forma tão grandiosa, que eu não consigo compreender esse amor. Talvez nós, como pais, dessemos a nossa vida pelo nosso filho. Talvez alguns pais dessemos a vida pelo nosso filho. Para salvar a vida do nosso filho, muitas vezes nós poderíamos até nos sacrificarmos e dar a nossa vida para salvar a vida de um filho. Mas Deus dá o seu Filho para morrer por nós pecadores, que não merecíamos nada. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o meu salário pelo meu pecado é a morte, eu não poderia ter vida em Cristo Jesus. E a minha vida em Cristo Jesus, ela só existe por causa desse amor tão grande e tão profundo que Deus teve por cada um de nós. Porque quando Cristo morreu, Ele morreu pelo meu e o seu pecado. E nele estava imputado o pecado, não só o meu, mas o seu, mas o pecado do mundo inteiro. E quando Cristo ele brada na cruz do Calvário e diz: Deus meu, por que me desamparastes?
nós chegamos à conclusão de que Deus, Ele não se mistura com trevas, Ele não compactua com pecado. Por isso Deus o entregou. E quando ele olhava para Jesus, ele via os pecados do mundo inteiro sobre a pessoa de Jesus sofrendo na cruz do Calvário. E ele se ausenta. Porque quando ele exclama, porque Deus, por que me desamparastes? Ele está dizendo, por que, Senhor, saiu? Por que, meu Pai, o Senhor saiu de perto de mim? Mas lá no final ele diz bem assim, tudo está consumado. Aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, eu o cumpri. E quando o povo está olhando o sacrifício de Cristo, e está olhando Ele morrendo na cruz, e zombando dele, Ele diz bem assim, ó Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que dizem. Na morte de Cristo, houve perdão pelos nossos pecados. Na morte de Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. É por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade de compreender que amor é esse. Esse é um amor eterno. Esse é o amor que Ele tem por aquele que Ele o criou e fez a sua imagem e semelhança. Mas pela nossa desobediência, nós fomos separados de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E só houve uma maneira de nós voltarmos a ter comunhão com Deus novamente. Através do seu Filho amado Jesus. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus Cristo, amados irmãos. Lemos um texto, a qual o salmista estava em uma aflição terrível. Ele encontrou sossego para a sua alma, ele encontrou descanso em Deus. Nós encontramos refrigério e esperança de salvação naquele que deu a sua própria vida por nós pecadores. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos. Que o Senhor guarde a sua palavra em nossos corações. E que possamos, a cada dia, a cada instante, em nossas vidas, cumprir o que diz o último versículo. Os dois últimos versículos do salmista. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. O melhor lugar para estar é aqui onde você está hoje, desfrutando da palavra do Senhor, desfrutando da presença de Deus em nossas vidas. Nós poderíamos estar em qualquer um outro lugar. Deus escolheu e tocou na sua vida para você estar aqui hoje. Me lembro muito das palavras do pastor Iron. Foi pastor na Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, foi meu pastor, foi quem me discipulou, foi quem fez o meu casamento. E ele costuma dizer que a bênção
é para aqueles que vêm. A bênção é para aqueles que participam. E hoje você está participando da mais preciosa bênção, presença de Deus e ouvindo a palavra do Senhor. Isso não tem preço, amados irmãos. Nós podíamos estar numa churrascaria, podíamos estarmos num parque, podíamos estar na praia, podíamos estar até em Gramado, como foi falado na escola dominical, né? Ou na Austrália. Mas nós estamos aqui, na presença de Deus. E que nós não venhamos a nos esquecer de que a presença de Deus em nossas vidas, ela é fundamental, ela é essencial, para que nós possamos andarmos em santidade diante de Deus. Santo é povo separado. Muitas vezes nós somos criticados e as pessoas dizem: olha lá, só quer ser santo. Realmente, eu quero ser santo. E eu vivo separado. Eu vivo em santidade. Eu estou sendo separado para a cada dia nos tornarmos mais dignos da presença de Deus em nossas vidas. Porque é viver em santidade que Deus se alegra. É estar em sintonia com Ele, dia após dia, que nos dá a esperança de salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que possamos não nos esquecermos de que tudo o que somos, tudo o que temos, vem do Senhor. Amém, amados irmãos? Que Deus nos guarde. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela instrução da tua palavra. Nós te louvamos, Pai querido, porque reconhecemos a nossa pequenez diante de ti e reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Nós reconhecemos todo o teu amor para conosco, Pai, e todo o sacrifício do teu Filho amado Jesus lá na cruz do Calvário, Senhor. Para que através dele mesmo nós tivéssemos acesso novamente e comunhão novamente com Deus, Pai. Ó Pai querido, abençoa cada servo teu que está aqui presente nessa manhã. Que o seu coração possa ter sido preenchido com a porção da tua palavra, que possamos a todos os instantes meditar na tua palavra dia após dia, para que o Senhor ache graça de nós e que nós venhamos a cada dia, Senhor, ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todos os seus benefícios para conosco, Pai, e oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.